Visor Manhã recebendo hoje o professor Juliano, presidente da Câmara de Porto Belo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes do Visor aí, pessoal que está nos acompanhando. Como é que está o trabalho lá? Conta pra gente, né? A gente sempre fala da importância de termos lideranças jovens, né? De termos jovens interessados na política, né? Cada vez mais os jovens andam desinteressados da política, né? Mas a gente sabe que a Câmara faz um trabalho importante, tem um trabalho que eu diria árduo para ser feito, né? Para garantir leis, organização, seriedade para a cidade. Como é que foi esses primeiros 6 meses lá? De fato, né, esse movimento de juventude na política, de renovação é importante, né? Acho que a política pede isso. A Câmara de Porto Belo é uma Câmara relativamente jovem, com vereadores jovens, né? E vamos dizer aí, acho que mais de 50% dos vereadores aí tem menos aí de 40 anos, vamos dizer assim. Então, é uma Câmara renovada. E os trabalhos, com relação aos trabalhos desses primeiros 6 meses, eu, né, agora na presidência, tive aqui, acho que foi no comecinho do ano, não me lembro se foi no final do ano passado ou no começo desse... Falando que ia começar o trabalho. Exatamente. E então nós tivemos um bom primeiro semestre, com bastante projetos e pautas importantes aprovadas, com muita coisa que a gente conseguiu planejar e desenhar e executar, né, que também é importante. E o trabalho, claro, do Legislativo é um trabalho de extrema importância, mas é um trabalho árduo, né? Dá para comentar com a gente assim alguns desses projetos que você considera que são os mais importantes desses primeiros 6 meses? Eu até peguei o celular aqui porque eu deixei um rascunhozinho aqui para não passar batido alguma coisa. Tem, claro, o trabalho parlamentar e tem também a questão dos trabalhos feitos agora enquanto presidente, falando enquanto presidente da Câmara, tem os trabalhos feitos na casa, né? Então, o primeiro momento, falando dos trabalhos na casa, como presidente da casa, a gente tratou de colocar a casa em dia. Questão de contabilidade, ver o funcionamento, entender o funcionamento, né? Porque você se candidata a presidente, disputa uma eleição lá interna na Câmara para ser o presidente da Câmara, mas você não sabe a real situação, né? Então, o primeiro passo foi isso. Então, a gente passou ali janeiro e fevereiro nessa questão do planejamento e, posteriormente, já colocando em prática, né, as ações. Então, a gente está com uma pegada legal, que é um projeto de câmara sustentável. Então, nós estamos colocando energia solar na Câmara, que vai trazer uma economia, né? Trazendo uma economia para a Câmara, traz uma economia para o município, né? Consequentemente. Então, essa pegada ecológica com menos descartáveis, com reaproveitamento, né, do copo, eliminando mesmo sachêzinho, a gente colocou lá açucareiro, deu algumas reclamações, mas foi importante esse olhar ecológico também lá na Câmara. Aí um projeto muito bacana que a gente está em execução agora no momento é o projeto Vereador e Vereadora Mirim. A Câmara retomou esse projeto que ele aconteceu no ano de 2019, foi parado devido à pandemia e quando a gente assumiu a presidência, vamos colocar em prática o projeto Vereador e Vereadora Mirim. Inclusive tivemos aqui também no município de Itapema, porque a Câmara de Itapema executa esse projeto, que é um projeto lindo de trazer os jovens para o poder legislativo. E, né, na oportunidade, então, agora foram eleitos 11 vereadores mirins que estão tomando posse no dia de hoje. Hoje é a sessão de posse dos nossos vereadores e vereadora mirim na Câmara de Porto Belo. É interessante esse projeto chamam de Parlamento Jovem, né, na Assembleia, algumas câmaras chamam de Parlamento Jovem também, né, porque ele faz justamente esse movimento, né, de mostrar para o jovem, olha, se você não ocupar o espaço, outras pessoas vão ocupar. E aí as tuas ideias, aquilo que você tem vontade de mudar no dia a dia das pessoas, não vai acontecer porque você não ocupou o espaço. Ou seja, é só participando da política que você vai conseguir mudar as coisas que você acha que precisam ser mudadas na sua cidade, né? Perfeito. E além disso, a gente despertou, não apenas no jovem que foi eleito, o representante, como falei, são 11 vereadores, então de cada unidade escolar
que tem o ensino fundamental 2, tiveram vereadores tanto da rede pública como da rede privada, mas envolve toda a comunidade escolar, envolve todos os demais alunos que disputaram uma eleição, que debateram projetos e ideias lá nas escolas e que agora eles vão estar levando para a Câmara de Vereadores. Então, um movimento muito importante. E dependendo do projeto, ele até pode virar lei de verdade, né? Exato. A gente, nesse processo, quando estivemos aqui em Itapema, né, a gente conversando com o pessoal que já trabalha mais tempo com isso, falou, ó, muitos dos projetos são trazidos pelos alunos. O aluno, normalmente, vamos dizer assim, ele tem um vereador que é o tutor, que dá um suporte, e acaba abraçando a ideia, comprando a ideia do aluno, porque o jovem tem boas ideias e essas ideias viram projetos de lei na prática. Legal. Como é que está a relação de vocês com relação ao crescimento da cidade de Porto Belo, né? Porto Belo vive uma situação, eu diria, idêntica à situação de Itapema, né? Com muita procura na questão da construção civil, um crescimento muito grande e uma necessidade muito grande de organização. Como é que vocês estão trabalhando isso? É o que eu sempre digo, eu acredito que Porto Belo está no momento mais bonito da sua história. A gente viu o crescimento na região acontecer anos atrás, né? A cidade de Itapema, Balneário Camboriú nem se fala, Bombinhas, né? Eu sempre falava que Porto Belo era passagem para Bombinhas, e hoje Porto Belo é protagonista também nesse cenário regional. E esse movimento de crescimento é desafiador, porque a gente tem que crescer, mas é o que a gente sempre fala, com sustentabilidade, pensando no desenvolvimento sustentável, ou seja, tem que crescer, mas tem que pensar no meio ambiente, tem que pensar no morador, tem que pensar na economia local. Então, tem sido sim um desafio, mas também é gratificante você estar presenciando esse momento e contribuindo para a política e para pensar a nova cidade. O vereador tem um papel fundamental nesse processo, né? Que ele é o pensador o papel de facilitador do processo de desenvolvimento, né? Criando as leis, as normas, as regras, né? Como é que está essa questão lá de plano diretor, código de obras? Vocês chegaram a mexer, estão mexendo? Como é que está? Exatamente. O nosso plano diretor, ele está em revisão. Então, a gente está num processo de revisão. O Poder Executivo ele contratou uma empresa para fazer a revisão. Dessa revisão, aconteceram audiências públicas nos bairros. Então, foram acontecendo as audiências. Eu acredito que já encerrou esse ciclo, falta 1 ou 2 bairros ainda. Agora eu vou ficar devendo a informação completa. Mas a gente já passou por vários bairros da cidade fazendo a revisão do plano diretor, discutindo com a comunidade, vendo a demanda de cada bairro. Então, já teve no bairro Vila Nova, no centro, Jardim Dourado, Perequê, Sertão de Santa Luzia, Araçá. Então essas audiências públicas elas são fundamentais. E tem a participação popular. Agora, o próximo passo, essa revisão, né, dentro daquilo que vai ser mexido e alterado, vai para a Câmara e vai ter mais discussão ainda, né, para ver se a comunidade aceita ou não, né, o que vai ser alterado dentro do plano. Mas a perspectiva é continuar crescendo, né? E tu falou do Sertão de Santa Luzia, eu olho para aquela região ali como uma área de expansão importante, não só para Porto Belo, mas para toda a região, né? O que vocês têm feito para ajudar aquele povo ali? Porque aquele povo sofre com o pedágio, sofre para ter os acessos. Como é que está essa batalha lá? É fundamental, né? Para a nossa região, o bairro Sertão de Santa Luzia, o bairro Valon, que fica do outro lado da BR-101. Algumas empresas ali como a Carvão, a Lava Sul, entre outras, que estão se instalando naquela localidade por causa que é um ponto estratégico, é um ponto estratégico de escoamento da produção, e só que a gente precisa viabilizar, né, qualidade de vida para aquele empresário que está ali, mas também, claro, obviamente, principalmente para aquela comunidade que está ali. Então, hoje, no início da matéria aqui, né, eu estava acompanhando a sua fala, e você falava da NTT, dos planos quinquenais, da questão do pedágio que vai aumentar. Então, uma briga muito intensa que nós temos no município de Porto Belo
é para que a gente tenha um viaduto naquela região, para que aquele empresário ele não precise pegar o pedágio, tem algumas situações até 4 vezes para desenvolver o seu comércio. Às vezes ele precisa sair, passa pelo pedágio, retorna para o pedágio, vai no centro da cidade, volta, passa pelo pedágio e retorna, como alguns empresários da Aliatar Silva, que a gente tem ali, que fica antes do pedágio. Então eles passam esse problema. Nós tivemos também uma audiência pública com os moradores. A Câmara de Vereadores convocou uma audiência pública com a comunidade do Sertão. Então nós tivemos lá no bairro do Sertão, ouvindo as demandas, que são grandes sim. Infelizmente, por muitos anos aquela comunidade ela foi esquecida, ela não pode ser esquecida, porque são os nossos moradores, são as pessoas, como eu falei, que também geram a economia de um bairro que é emergente, que é fundamental no sistema econômico da nossa cidade. Então tem muita demanda ali sim para se trabalhar. Ali é a área industrial, digamos assim, né? E de toda a região, né? Porque Itapema já não tem isso, Tijucas até tem, né? Mas se você olhar mais para Porto Belo e Itapema... Porto Belo tem essa característica do urbano e do rural. Né? Isso é uma coisa muito legal, né? E a gente tem essa parte urbanizada ligada aqui ao litoral e tem aquela parte mais rural ligada ao campo, né? Então o bairro Sertão de Santa Luzia traz isso. Muitas pessoas estão indo morar lá, tem muitos novos moradores que buscam também às vezes um sossego, né? Que é uma região também mais calma, e a gente tem que levar os serviços lá, né? A gente briga por coisas simples para a nossa comunidade lá, como ter uma praça decente, com um parque legal, que tem uma unidade básica de saúde, que o morador do Sertão de Santa Luzia, ele vai do Sertão do Valongo, ele acaba muitas vezes tendo que se deslocar para o Sertão de Santa Luzia, porque ali nós temos o Sertão de Santa Luzia e temos o Sertão do Valongo, que é 7 quilômetros ainda ali para dentro. Ainda tem aquele acesso a Tijucas por ali? Existe aquele acesso a Tijucas, que é uma outra luta nossa, que é para melhorar tanto a estrada como a ponte de acesso entre 2 municípios. Já tivemos reuniões envolvendo os prefeitos de ambas as cidades, né? O prefeito Joel, o prefeito Eloy de Tijucas, pedindo ali, solicitando que se amplie mais, se mexa naquela ponte, que ela é muito estreita, a ponte de acesso. Tem um asfaltinho ali, tem alguma chance de ter um asfaltinho ali? É difícil, né? Eu vejo até a possibilidade do asfalto ser difícil, mas que a gente tem que, né, de imediato, vamos dizer assim, né, até futuramente pode ser. Só que a gente, ao sair de Porto Belo e passar para o lado de Tijucas, o lado de Tijucas ele está pavimentado, o bairro Areias, né? O Areias, né? Então, eu penso que ali tem sim dar uma atenção, é importante também o escoamento, é uma outra via de acesso ao município vizinho, é importante para a economia do nosso município. E não daria para fazer uma ligação dessa estrada, de repente, com Itapema, para resolver esse problema do pedágio ali para aquela região? Ou é mais difícil, tem que passar rio também, né? Aí teria que ver como é que, no mapa, no planejamento, como é que seria esse acesso, né? Teria que fazer uma pesquisa, um mapa viário. Porque quando a gente olha para 101 e para as nossas realidades aqui, né? A gente vê essa questão da necessidade de ter uma estrada alternativa a 101, né? E essa estrada alternativa, ela vai passar por dentro das nossas cidades, né? Ela vai passar por dentro de Porto Belo, por dentro de Tijucas, por dentro de Itapema, Camboriú, né? Não Balneário, Camboriú, né? Talvez lá para cima... Como aquele que eles estão fazendo, né? De Biguaçu, ali, né? De Biguaçu, né? Só que não pode demorar tanto, né, Juliano? Infelizmente não pode tanto, esse é o drama. Porque assim, ó, se a gente tomar a decisão, né? Se a gente conseguir convencer governo federal e outras coisas a fazer essa estrada hoje, ela ainda leva uns 5, 6 anos para ficar pronta se não tiver atraso, né? Aquilo que a gente dimensionar hoje, para daqui 5, 6 anos, já é uma realidade completamente diferente. E sabe o que me chateia? E às vezes a gente também tem as nossas limitações enquanto político, quanto legislador, né? Quanto vereador de cidade. A gente, como no início da conversa a gente falava de um viaduto para o acesso ao bairro Sertão de Santa Luzia e Valongo. Então, agora a gente está sonhando mais alto. E um viaduto que a gente chama aquela região de guilhotina,
que a gente tem inúmeros acidentes, constantes acidentes, transporte escolar Aquele retorno ali. naquele retorno, mortes já aconteceram ali na localidade. É horrível aquele É retorno. horrível, aconteceu agora antes do encerramento do primeiro semestre, na última sessão ainda o vereador Jonas levou mais um vídeo, né, mostrando um acidente que tinha acontecido com uma família que ficaram gravemente feridos naquela localidade. Então assim, às vezes o mínimo a gente não está conseguindo, então a gente tem brigado muito. Já fizemos audiência pública com a comunidade, mas também já fizemos audiência com a Arteres, com a NTT, buscando apoio dos nossos deputados aqui da região, o deputado Emerson, que é da cidade de Porto Belo, deputada Paulinha de Bombinhas, movimentando toda a classe política, indo a Brasília, conversando com deputados federais e senadores do estado de Santa Catarina, para que olhem aquela região e aquela localidade. Cada dia mais complicado ali, porque caminhão não respeita ninguém. Né? E o espaço, quando você sai ali do acesso ao sertão, para você pegar o contorno, você não tem tempo de desenvolver velocidade. Exatamente. Então, se o carro, às vezes o caminhão acelerou, você vai fazer sempre uma travessia de risco. Você sempre vai cruzar para dentro. E a velocidade dos veículos que saem do pedágio já chegou num ponto ali que o veículo ele já atingiu uma velocidade muito alta. Uhum. Então a gente também já pediu para a NTT, para Arteres, redutores de velocidade naquela região. Uhum. Então pelo menos que os carros comecem a atingir velocidades maiores depois de passar, para que o veículo possa, né, sair do bairro. Isso, vamos dizer, a gente está falando de imediato. Isso seria uma ação imediata. Até fazer um viaduto vai demorar? Tudo bem, então que já se coloque redutores de velocidade. É complicado, né? É difícil fazer com que a NTT, concessionária e governo federal administrem a rodovia BR-101 olhando para os problemas das cidades. É muito difícil. Eles olham para os próprios problemas deles. Aí saem fechando acesso. Não, aqui tem falta de segurança, estou fechando acesso. E ali que tem falta de segurança também, ninguém vai fechar? Né? Ninguém vai fazer nada? Né? Essa que é a questão que fica no ar. Mas agora, Juliano, para o próximo semestre, o que tem de previsto, de bacana, o que vocês querem realizar lá? Então... Já começou as sessões? Na verdade, a primeira sessão de retorno vai ser amanhã, quinta-feira. Quinta-feira. Vocês fazem 2 ou 1 por semana? Nós fizemos uma sessão por mês, só que são nas segundas e a primeira quinta do mês. A segunda ainda era dia 31, segunda agora foi dia 31, então em agosto vai retornar na primeira quinta do mês, depois segunda-feira já temos a segunda sessão. A segunda sessão, daí já é o segundo mês do segundo semestre. Já é o segundo mês. E o que está previsto aí para os próximos meses? Falando agora no trabalho, né, parlamentar meu, vou dizer assim, tem bastante projeto já, a gente já preparou, tem uns 3, 4 projetos saindo do forno. Esses projetos, na verdade, eles são ideias da comunidade, que a gente sempre tem ouvido, né? O trabalho parlamentar é esse, é dar voz ao povo, né? O vereador, ele é o político mais próximo da população, é o vereador. A gente vê os deputados, senadores, até mesmo o próprio prefeito, mas quem tem esse contato direto com o povão, vamos dizer assim, é o vereador. Então, das minhas ideias são frutos dessas conversas, ouvindo a comunidade, ouvindo a necessidade. Tem um projeto que, vou dar um spoiler, como se diz hoje no linguajar popular, que eu vou estar apresentando, que é com relação à questão dos hidrantes, né? A importância de se ter hidrantes em áreas específicas da cidade. A gente vai protocolar logo esse projeto. Foi de uma conversa que eu tive com um amigo meu, e aí agora, né, no final aí no período de recesso, a gente viu alguns incêndios acontecendo na região. Teve um prédio no Perequê, que teve um incêndio. Teve o caso dos ônibus escolares, acho que foi em São João Batista. São João Batista, né? Então a importância de se ter hidrantes, que às vezes muitas dessas situações, com hidrantes em áreas, né, públicas, abertas, disponíveis com fácil acesso, poderia resolver. Porque esperar chegar um caminhão-tanque
para apagar um incêndio, muitas vezes o fogo destrói tudo só no deslocamento do Exatamente. Então foi pensando nisso que a gente mexeu, vai apresentar o projeto, como eu falei, é o spoiler, não foi apresentado ainda, se algum vereador apresentar antes a ideia, brincadeiras, mas a gente já escreveu o projeto, falta só protocolar na casa. Então a gente passou o período de recesso, produzindo também, porque vale ressaltar que o recesso é apenas as sessões que foram suspensas nesse período, mas as atividades parlamentares elas continuaram, a Câmara ela não fechou nenhum dia, então a gente volta aí com gás todo para fazer, né, um excelente trabalho, dando respaldo para a nossa população. Nós voltamos também, isso é importante falar, com as sessões itinerantes. Então foi um projeto que a gente implantou lá na Câmara, retomou na verdade na Câmara no ano passado. Fizemos alguns bairros da nossa cidade. Como não foram todos contemplados, então eu enquanto presidente falei, não, nós temos que retomar essas sessões itinerantes. E aí a primeira sessão, que é da quinta-feira, vai ser a sessão itinerante no bairro Vila Nova. Então você, morador de Porto Belo, mais especificamente do bairro Vila Nova, quiser acompanhar a sessão da Câmara de Vereadores pertinho da sua casa, vai ser lá no Clube dos Veteranos, no bairro Vila Nova, às 19 horas amanhã. Bacana, Juliano. Obrigado por ter vindo hoje conversar com a gente. O Visor está sempre de portas abertas, nosso programa também, sempre à disposição de ti e da Câmara de Porto Belo também, para o que precisar. Eu que agradeço você, sua equipe, todos aqui, sempre de fato de portas abertas para a Câmara de Vereadores, para os vereadores, já tive eu, mas outros vereadores já vieram aqui também. E esse espaço é importante, porque é um momento que a gente conversa direto com o telespectador, que a gente fala um pouquinho das nossas ações, do nosso trabalho. E então a gente se sente muito feliz e muito bem recebido e acolhido aqui na casa de vocês. Mais uma vez, muito obrigado.